de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque não somos nosso povo e vem pedir vosso perdão. Senhor, tem de piedade, perdoai a nossa culpa e perdoai a nossa culpa, porque nós somos nosso povo e vem pedir vosso perdão. Deus, rico em amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoa nossos pecados de pensamentos e palavras e nos conduza pela vossa bondade a uma vida eterna. Amém. Assim seja. Vamos também louvar a Deus pela vida, pela nossa caminhada, pela comunidade de São Sebastião, pela vida de todas as famílias, a novena que fizemos, o tríduo preparatório para essa festa. Em nome do Senhor Jesus, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus no mais alto dos céus, glória a Cristo que é nosso irmão. Sobre a terra, o sol e da terra, construindo a nossa união. Sobre a terra, o sol e da terra, construindo a nossa união. Glória ao Espírito cheio de amor, ilumina os nossos caminhos, clareando com a luz divina, transformando em rosa os espinhos. Glória ao Espírito cheio de amor, ilumina os nossos caminhos, clareando com a luz divina, transformando em rosa os espinhos. Oremos, meus irmãos e irmãs, vamos colocar também nessa oração, né, a família do Sr. Romilson e Dona Wanda, da qual sua procissão, né, abençoando o casal, todos os membros da família, em nome de Jesus, todos aqueles também que fizeram esse tríduo, isso é muito importante, né, para que tenha a proteção de São Sebastião, nosso intercessor e Marte da igreja. Dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para que, sustentando pelo exemplo de São Sebastião, vosso glorioso Marte, possamos aprender com ele a obedecer mais a vós, Deus, do que aos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra sagrada. Podemos assentar, fazendo favor. Primeira leitura. Porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Leitura do livro do Gênesis. Depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comestes da árvore, de cujo fruto te proibi comer? Então Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida.
porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, sustentados pelo mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós,
para que a abundância da graça em um número maior de pessoas faça crescer a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Com efeito, o volume insignificante de uma tribulação momentânea acarreta para nós uma glória eterna e incomensurável. E isso acontece porque voltamos aos nossos olhares para as coisas invisíveis e não para as coisas visíveis. Pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. De fato, sabemos que, se a tenda em que moramos neste mundo for destruída, Deus nos dá uma outra moradia no céu, que não é obra de mãos humanas, mas é eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que ele estava fora de si. Os mestres da lei que vinham de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus chamou e falou em parábolas como é que Satanás pode expulsar Satanás. Se o reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar.
só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus, meus irmãos, falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, ficaram lá de fora e mandaram chamá-lo. Havia multidão sentada ao redor dele. Então eles disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe e meus irmãos. Palavra da salvação. Poder sentar, fazendo favor, gente. Bom, então vocês sabem, né, que a nossa vida é feita de memória também, de lembrança, não é verdade? Eu estou me lembrando, por exemplo, dessa festa aqui hoje, eu estou me lembrando também de uma festa que nós fizemos em Contagem, aqui para o Homem do Campo. Lá foi, naquela época, em 2015, no dia de São Cristóvão, foi a festa dos caminhoneiros, dos transportadores, enfim, lá também nós chegávamos, estava nessa festa o prefeito da cidade, várias pessoas. Depois da Santa Missa, saímos carreados assim pela cidade, fomos até, passando a vida principal, fomos até uma universidade, e lá teve um almoço de graça para todo mundo, foi uma beleza. A gente vê aquele povo ali, né, todo mundo agradecendo a Deus. Isso, gente, é porque é importante. Na época, eu falava com os amigos: ó, tá vendo como é que é importante, como é que Deus cobre a cidade, uma cidade grande como esta. O povo para o trânsito, para as avenidas, para passar a procissão motorizada. Passamos lá, né? Aqui também nós viemos protegidos pela guarda municipal. Isso é muito bom. Então, gente, tudo isso para celebrar, pois celebrar, a palavra celebrar quer dizer para louvar, agradecer. Celebração é festa, celebração é vida. E as celebrações nossas de igreja, a celebração dos santos, são para nós, sem dúvida nenhuma, uma força especial para a nossa vida. Uma força especial para a nossa família, para a comunidade. É através dos santos e santas que somos abençoados pela sua intercessão, pela sua bondade, pela sua misericórdia. E nós vemos, meus irmãos, que nós cimentamos a celebração, vamos dizer assim, né, dando esse fundamento com o quê? A palavra de Deus, né? A palavra do Senhor, a palavra de fé, a palavra do Santo Evangelho, das leituras sagradas. Então vejam só que hoje as leituras trazem dois temas, sobretudo o Evangelho, a primeira leitura, trazem dois temas principais, né? Um deles é o pecado, né? Fala do pecado da humanidade, o pecado do homem, mas também, né, o outro é da vontade, da misericórdia de Deus, que quer levar a todo ser humano a sua bênção. Então a gente vê que essa primeira leitura foi muito bem proclamada pelo rapaz que leu. Tá de parabéns, meu filho. Muito bem. Então é do livro Gênesis, onde a gente vê, né? A gente vê que Deus, né, nessa bela leitura, Deus propiciou a primeira humanidade, os primeiros habitantes, propiciou através de Adão e Eva um ambiente de status social completo, né? Um ambiente de status social pleno. Mas ali começou também a fraqueza humana, vamos dizer assim, né? Começou a fraqueza humana quando a humanidade, representada por Adão, né? A humanidade desobedeceu a Deus, porque tinha uma observação falando, era uma observação simples, gente. Deu uma coisa, tudo outro, falou, só isso aqui que você não pode.
Mas o homem é danado, né? Desde aquela época o homem já é danado, um bicho danado e curioso, nunca vi. Danado e curioso, o ser humano é danado. Falou, não pode, é o que mais ele quer. Você pode comer essas frutas tudo, ele pode empaturrar de fruto. Aquela árvore, não, ele correu, né, que não podia. Então, veja só, então, realmente, quer dizer, desobedeceu, foi lá no outro lado. Mas Deus é tão bom, gente, Deus é tão bom que procura para o homem, né? Volta, de onde você está, Adão? Onde você se encontra? Então Deus vai atrás e a partir daí começa a caminhada de Deus com o povo, né? Aquela caminhada que é feita de quedas, de reerguimento, né? De lutas, sofrimentos e tal, mas vai levando a vida até chegar, né, no topo da santidade como cada um de nós somos. Isso porque a palavra de Deus, o Salmo de hoje fala, né, no Senhor se encontra toda graça e redenção, né? A palavra redenção, gente, é a mesma coisa que salvação. Sempre quando você ouvir na Bíblia redenção, você pode ligar com salvação. Esse nome é o nome, né, de salvação. Então é só em Deus, só nele que nós temos toda graça e redenção. E a segunda leitura do apóstolo Paulo, também aqui o apóstolo Paulo vai mostrando, né, ele mesmo foi um dos que converteu, né? Paulo é um exemplo de santidade de vida também, porque ele converteu, era um homem que perseguia, era um homem que estava lá. Depois ele compreendeu essa graça de Deus, né? Ele compreendeu essa grandiosidade de Deus e disse assim, agora eu vou fazer de tudo para salvar as pessoas, eu vou fazer de tudo para levar a mensagem da verdade, né? A mensagem libertadora, a mensagem do Evangelho, a mensagem de fé. Então o apóstolo Paulo começou a fazer de tudo. E ele tem uma comparação nessa leitura que eu acho interessante para nos ajudar também a ter sempre a esperança. Então ele usa a expressão, fala o homem interior, né? Quando pensar uma aqui é toda a humanidade, né? E o homem exterior. Então ele disse, né, para entender bem o que acontece com a gente, a pessoa de fé, né? Ele fala, enquanto o homem exterior vai se acabando, né? Vai se acabando, o homem interior vai crescendo cada vez mais, né? Então, ou seja, para o apóstolo, o mais importante não é o visível, não é o que você vê. Ele fala aqui na leitura, inclusive, né? As coisas visíveis, que às vezes as pessoas podem pensar, é o mais importante, o apóstolo fala, é o contrário. As coisas invisíveis é que são as mais importantes, né? Então, por exemplo, esse homem interior, o que é isso? É a fé que está no coração de cada um, né? É a confiança que está no coração de cada um, é a esperança que está no coração de cada um. Não é visto, meus irmãos, não é medido, isso não é medido, isso não é pesado, mas é valorizado. Por quê? Porque é a sua relação íntima com Deus, é a sua relação íntima com a fé, é a sua relação íntima com o Senhor. Então, isso sim, né? É o momento que cada um faz a sua conexão com Deus, sua espiritualidade, e vai caminhando. Isso é o que o apóstolo está chamando de interior, né? Inclusive em outras passagens o apóstolo fala assim, quando a gente passa por tribulações, né? Quanto mais o ser humano passa por tribulação, mais o ser humano aproxima-se de Deus, diz o apóstolo Paulo. Quanto mais o ser humano aproxima de Deus, ele está passando por tribulação, né? Então, vejam só, meus irmãos, agora vejamos Jesus. Nós estamos falando aqui de São Sebastião, dos santos, mas o modelo, meus irmãos, acabado, pronto para todos os santos é Jesus, né? Ele é um modelo acabado para todos os santos, inclusive para Nossa Senhora. É Jesus que é o modelo. Ele é o modelo acabado. Veja só como Jesus... Gente,
eu tenho falado ultimamente, inclusive falado de Jesus, né? Eu disse lá em Contagem, celebrando na paróquia, quando vem aquele evangelho essa semana, que acompanha a liturgia diária, viu que Jesus foi atentado, do que jeito. As pessoas chegavam para Jesus fazer perguntas difíceis, né? Para ver se ele respondia, né? Ou para ver se ele ia cair. Então eu falei, gente, tem um homem, é vivo ainda, muito conhecido, outro também, é um escritor, né? Que ele fala nos livros dele, ele fala que ele não acreditava na fé, não tinha fé, ele acreditava na ciência, que é o cientista. Então ele escrevia livro e tal. Mas o Dr. Cury, numa época, num determinado momento, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia, ele fala lá, relatamento, ele pegou a Bíblia e começou a olhar os evangelhos. Olhava um, olhava outro e tal. E ele chegou a qual conclusão? Ele chegou à conclusão que aqueles evangelhos não eram mentira, aquilo era verdade. Por quê? Porque segundo ele via que cada evangelista relatava a experiência de Jesus de um jeito. Então ele falou, se fosse mentira, né? Se fosse tudo igual, seria um relato tudo igual, os quatro, mas não é. Então, gente, o doutor Augusto começou a escrever livros sobre Jesus, né? E ele admira, a coisa que ele mais admira em Jesus é justamente a inteligência de Cristo. Ele tem uma coleção ali chamada Análise da Inteligência de Cristo. Quem não leu ainda, quem não conhece o autor, vale a pena dar uma olhada, pesquisar, viu, gente? Que os escritores são bons de ler, são interessantes. E ele tem essa coleção, Análise da Inteligência de Cristo. Veja como que Jesus realmente é uma inteligência suprema que pode nos ensinar também na vida. Olha, hoje aqui no Evangelho, Jesus passa por situações difíceis, não é verdade? Chega primeiro, né? Vamos ser realistas. O Evangelho começa falando que a família de Jesus estava achando que ele estava louco, fora de si, né? Depois Jesus chega lá, quando ele chega lá, onde é que a multidão, vem o pessoal de Jerusalém, né? Aqueles grandes lá, falando assim, não, ele está fazendo esses milagres todos, ele está tirando esse espírito imundo de todas as pessoas, mas isso é o mal, ele está agindo pelo poder do mal, diziam eles, né? Ele está agindo pelo poder do príncipe do mal. E Jesus, então, meus irmãos, diante dessa coisa, Jesus não ficar calado. Ele não calava, ele respondia, né? Ele fazia seus interlocutores engolir aquelas acusações. E o que Jesus fez? Jesus começa alertando, ele alerta que várias coisas, ele fala, meus irmãos, olha só, disse Jesus, se um reino se divide contra si mesmo, ele não permanece em pé, né? Se uma família, fala família também, se uma família se divide também, ela também não tem chance de ter sucesso, viu, gente? Então o Evangelho é claro. E ele vai falando, né? Ele vai falando e mostrando. Aí Jesus dá um ensinamento muito forte, né? Ele fala, olha, estão dizendo que eu faço curas é pelo princípio do mal, né? Mas se é pelo dedo de Deus, pelo Espírito Santo, que são feitas essas ações, né? Não é. Então todos, aí Jesus falou, o pecado grave é não acreditar na ação de Deus, é duvidar da ação do Espírito Santo na vida e nas coisas de Jesus. Então esse pecado é gravíssimo. Aí, né? Quem duvidar da ação do Espírito Santo, da ação de Jesus, comete um pecado gravíssimo, não é verdade? Então Jesus, e no finalzinho do Evangelho, gente, no finalzinho da cena de hoje, o que acontece? Vem lá, né? Chega lá a mãe, né, Jesus e tal, chega a multidão, fala com assim, manda chamá-lo lá, né? Manda chamá-lo. E Jesus então dá um outro ensinamento importante. Quando chega lá falando assim, ele dá um outro ensinamento muito importante. Quando ele diz, ele olha e diz assim, quem são minha mãe? Quem são meus irmãos? Depois ele mesmo responde, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus, né? Então, nós, por exemplo, somos incluídos, sem dúvida nenhuma, né? Na família de Jesus. Estamos tentando fazer a vontade de Deus, não é isso? Na nossa vida, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Então nós somos incluídos nessa família de Jesus.
fazemos parte da família divina. Isso é tão verdade, né, gente? Que nós hoje, por exemplo, você sai aí, você vai fazer um passeio, né? Você vai numa cidade aí que você quer ter vontade de visitar e tal. Chega lá, você fala, vamos na missa, gente. Vamos procurar onde é que tem uma igreja aqui. Você chega lá na igreja, participando da missa, né? Aí você se sente em casa. Você está em casa. Mesmo estando na sua cidade, você está em casa. Por quê? Porque o pessoal que está ali são seus irmãos. São suas irmãs que estão ali também, né? Em outro lugar, mas são irmãos. É o que Jesus está falando aqui, ó. Professa o nome de Jesus, vive a fé, é irmão e irmã dele. Então isso é muito bom, né? E nós nos tornamos, segundo a igreja, nós nos tornamos da família de Cristo a partir de quando? A partir do dia em que você leva a criança pequenininha lá na igreja, não é isso? Leva a criança para ser batizado, né? O dia em que cada um de nós fomos batizados, aí nós entramos na família de Deus. Passamos a ser parte dessa grande família, essa é a família de fé que une a todos nós. Então, gente, para nós vermos também, para nós vermos a vida dos santos, igual falar um pouquinho de São Sebastião, né, que é o nosso padroeiro aqui, a vida dos santos, não só dele, que já foi muito importante, né, nós sabemos que todos os santos, vamos colocar agora Sebastião também, todos os santos, gente, para chegar à santidade, tiveram que passar por uma mudança radical na vida. Não é verdade? Passaram por uma mudança radical. Ninguém ficou santo assim, só tiveram essa mudança forte. No caso dele também, é muito conhecido, que o santo está mais ou menos no século IV, não é isso? O martírio dele, também no início. Então, o que acontece? Ele também passou por essa mudança radical. Por quê? Porque segundo a história do santo, ele pertencia ao Império Romano. Vejam vocês. Quer dizer, naquela época, gente, quem mandava, vamos dizer assim, no mundo inteiro conhecido da época, era o Império Romano que mandava. Hoje é o Império Norte-Americano, né? Naquela época era o Romano. Infelizmente o mundo está cheio de impérios, né, gente? Ave Maria, coitado do povo simples, sempre jogo dos imperadores aí, né? Hoje é o Império Norte-Americano. Basta ver aquele homem lourinho, presidente lá, o que ele faz no mundo. Chega nos países, manda e desmanda, né? Chega nos países ricos e fala, tem que ser assim, como nós estamos querendo e tal. Então naquela época era o Império Romano, né? Então, Sebastião era não só do Império Romano, como era militar, vejam só. Fazia parte, era um oficial lá da... E este homem, né, naquele tempo também já estava, as comunidades cristãs já existiam, né? Como que as pessoas convertiam? A partir do contato que eles tinham com os cristãos da época, né? Então ali dava-se testemunho e tudo, a pessoa convertia. E num certo momento, os primeiros instantes, eles ainda tentavam viver o cristianismo assim de forma mais, tentando conciliar, né? Conciliar, por exemplo, viver o cristianismo e continuar servindo aí como oficial e tal. Mas chegava um momento, gente, que não dava mais, né? A pessoa percebia que era incompatível ser cristão e servir o imperador, né? Então hoje também é exemplo para nós, né? É incompatível, por exemplo, o cristão, muitas coisas são incompatíveis para nós, com a nossa fé. Então o cristão, para ele também foi assim, né? Ele também foi assim. Ele percebeu, não dá mais, então eu tenho que fazer uma opção. Aí fez opção pelo Cristo, deixou o imperador, aquele povo todo lá, e falou, não, eu vou fazer opção agora pelo Cristo, no segmento do Cristo, segmento de Jesus, conheço a causa dele, vou fazer essa opção. Então, naquele tempo, aqueles que optavam por seguir os cristãos, seguir o cristianismo, eles tinham também já quase que... Não é assim quase a sentença de morte decretada, não, mas era quase uma perseguição iminente, né? Então podia ser, bastava o imperador falando assim, eu não quero mais esses cristãos, aí desencadeava lá uma guerra, não sei o que, na perseguição, e matavam muito. Assim foi que ele entrou também nesta leva, né? E foi martirizado em nome de Jesus. E os santos buscavam a força para isso aonde? É claro que em Jesus.
É claro que é no exemplo de Jesus, né? Jesus não fugiu. Jesus jamais fugiria desses momentos difíceis. Jesus não fugiu da cruz. Vejam só, não fugiu da cruz. Então os santos também não podiam fugir do castigo, do perigo, né? Eles não podiam fugir da minha... Esse cara firme. Aí Sebastião ficou e ganhou hoje a homenagem em todos os altares. A beleza das nossas igrejas é isso, né, gente? É ter os santos, nossos protetores, nos altares, sendo ali um modelo para nós, sendo ali iluminação para nós, modelo de fé. Os santos é modelo de fé nas dificuldades, como nós falamos aqui, ó, né? São Sebastião é protetor, né? Da peste, vejam só, da fome, das guerras, olha aí que beleza. Protege, ele protege contra essas situações tão difíceis, né? Então aqui está falando, inclusive, na programação da nossa festa aqui, está falando a missa em proteção, em homenagem ao homem do campo. Olha aí, né? Então nós sabemos, hoje, cada vez mais, nós temos essa consciência, nós que vivemos na cidade, não é isso? Nós que vivemos na cidade temos essa consciência que não dá para a cidade viver divorciada do homem do campo, não é verdade? Não dá para viver na cidade grande, como Belo Horizonte, Contagem, não sei o quê. Não dá para a gente viver lá achando que não tem nada a ver com aquele pessoal lá do campo, com aqueles bichos que dá leite, que põe nas prateleiras para nós. Tem gente, os meninos da cidade hoje, gente, acham que o leite sai daquela caixinha que eles compram no mercado. Eles nunca viram nunca viram uma vaca nem de fotografia num livro, eles não vêem uma vaca. Então para eles o leite é ali, tá ali, acabou. Olha que ignorância, tadinho dos meninos, né? Que ignorância. Então, né, a festa do homem do campo deva ser também o entrelaçamento do homem do campo com o homem da cidade, né? Esse congraçamento do homem do campo com o homem da cidade. Pois é aí, meus irmãos, é que é a festa genuína, verdadeira, né? É que a festa que realmente resplandece. É tão bonito, né, gente? Eu, por exemplo, falando de festa de homem do campo, homem da cidade, a minha família, nós somos da região ali de Lagoa Dourada, da minha família é mais ou menos que a parte do Resende. Então lá nós temos a cidadezinha próxima ali, entre Rio de Minas. Eu nunca participei, não tive ainda oportunidade, mas lá eles fazem até hoje também, gente, na paróquia, na fé da igreja lá, faz a festa da colheita. Olha que bonito, né? Então tem aquela festa bem bonita, maravilhosa, vem os carros de boi, vem não sei o que, aquela procissão na cidade, bem na cidade também. Chega lá na igreja, o padre faz aquele festão, faz aquela missa. Então vejam só, isso, gente, quando a gente faz essas festas, nós estamos remontando lá atrás, né? Lá atrás, bem atrás, nós chegamos lá no povo de Deus, não é assim? Que bem lá atrás, o povo de Deus também trazia os frutos, né? Apresentava a Deus ali os frutos. Então, quando a gente faz essas festas, nós estamos voltando lá atrás, né? E o homem do campo precisa ser muito abençoado, precisa ser muito protegido, pois a gente sabe que, infelizmente, né? Como está andando as coisas hoje, sempre foi mais difícil para quem milita no campo, não é verdade? Sempre foi mais difícil. Porque a gente sabe, apesar de não ter morado assim, mas a gente sabemos, a gente precisa ter morado no campo, para não conhecer as coisas. A gente sabe que a vida de quem mora no campo, quem luta na terra, né? Quem luta para construir ali, passa por muitas dificuldades. Inclusive, sempre teve no Brasil, né? Aqueles grandes fazendeiros que tinham vontade de comprar coisa do pequeno e pegando um pedacinho de terra dele e tal, ajuntando a sua fazenda, aumentando cada vez mais sua fazenda, esse negócio todo, não é verdade? Essas coisinhas todas. E aí, aquele coitado que tem um pedacinho de terra menor, tem ali suas vaquinhas, tem ali aquele ali, às vezes ficava vivendo sob pressão, né? Daqueles que são os maiores, né? Fazia cozinha na natureza, os peixes grandes comiam os peixes menores, não é assim? Então, a vida do homem do campo sempre foi
uma labuta, vamos dizer assim, né? Sempre foi uma luta constante, mas quando este homem do campo, que é genuíno também, que tem fé, que acredita no Deus, que reza para Deus mandar chuva, né? Reza para Deus mandar chuva, que acredita em Deus. Gente, se vocês verem aquele povo lá do Nordeste, né? Que povo daquele interiorzão de Teresina, do Piauí, que é as cidades em que campos. Se vocês verem aquele pessoal lá, gente, rezando, né, preparando a terra, com aquela fé, quando eles viram a nuvem assim, e com a fé que vai chover. E de repente chove mesmo, né? Esse ano, graças a Deus, choveu bem na região lá, louvado seja Deus, né? Mas é bom falar da chuva também, gente. Só para terminar, que a gente, uma festa, a gente tem que caprichar um pouco mais, né? É bom falar da chuva, por quê? Porque o homem do campo, não é só o homem do campo, mas hoje, gente, hoje a natureza está sendo ameaçada, né? A natureza está sendo ameaçada. Os rios estão sendo ameaçados. As fontes de água estão sendo ameaçadas. Mas quem está ameaçando tudo isso, gente? Ora, é a ação dos grandes latifundiários, vamos falar assim, né? Desses grandões que para poder, às vezes, ter produção, não está importando se vai contagiar essa água aqui, se vai prejudicar esse rio. Eles não pensam nisso. Mas isso é muito grave, né, gente? Isso é muito grave. Por quê? Porque sem água ninguém sobrevive. Não é só o homem, não. O gado também sem água morre de fome, morre de sede, né? Morre de sede. Os animais, até passarinho toma água. Os bichos, tudo precisa, né? Então, a gente precisa cuidar dos nossos rios, das nascentes, das fontes, para que elas não sequem, né? Hoje precisa fazer um movimento inverso, né, gente? Recuperar as nascentes, né? Para que elas possam voltar de novo a correr a água. Isso é muito importante. E a gente vê de novo a vida. Onde é que corre a água, você vê a vida nascer, né? Onde é que a água vai embora, você vê a desesperança alastrando. Onde é que corre a água, a vida nasce de novo. Nasce novamente. Eu me lembro, falando de água, eu me lembro de uma experiência, olha que interessante. Lá em Belo Horizonte, parece que na favela, lá em cima, no alto da serra, favela da serra, lá na saída da cidade, mais para cima, o pessoal da universidade fizeram um experimento, os alunos, né, estudantes da faculdade, fizeram uma parceria com o pessoal do morro lá, né? Porque era estudante da área do meio ambiente e tal. O que eles fizeram? Eles descobriram que lá naquela favela, lá naquele alto morro, tinha uma fonte de água. Olha só, Belo Horizonte, na cidade, tinha uma fonte de água. E aí os estudantes foram pesquisando com a comunidade, com os alunos da UNA, né? Foi pesquisando. Sabe o que aconteceu? Eles conseguiram fazer voltar a nascer água. Eles conseguiram fazer voltar, como era, né? A nascente de água lá. Conscientizando as pessoas, desentupindo e tal. Olha que bonito, gente. Então, quando há esse esforço, a natureza responde positivamente, não é? Então, vamos pedir a Deus que traga toda essa consciência que a vida deva estar em primeiro lugar, né? A vida em primeiro lugar. E quando a gente fala vida aqui, não é só a nossa vida, mas a vida de toda a natureza deve estar em primeiro lugar, não é? Pois a natureza é para nós uma escola da qual nós somos chamados como alunos a aprender, né? Crescer através do exemplo da natureza, do exemplo das plantas, das flores, enfim, de tudo. A gente deixar aprender, porque tudo nos falam da criação de Deus, né? Tudo nos remete a essa beleza divina, essa beleza da criação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.